Eu sou o Leandro Viana e agora começa oficialmente a nossa análise semanal da segunda temporada de Ruptura, que pra mim já começou aqui ó, com o episódio 10 de 10. Já quero falar dessa sensação ali do Mark interno de, pô, sempre tá trabalhando, sem descanso. Isso começou a me dar uma angústia gurizada, assim, imagina que horrível, né? Pro teu externo e não ter o estresse do trabalho, tu meio que escraviza ali o teu interno. Então as metáforas de Ruptura sempre são perfeitas. Mas eu sei que vocês querem teorias, e sim, vai ter muitas aqui, e eu sigo com o mesmo pensamento da primeira temporada, por exemplo, que, pô, resumindo a ideia, é trazer o Kirigan de volta para a vida em um processo de clonagem. E a ruptura é um meio deles entenderem como vão fazer para trazer a consciência para esse novo corpo. Isso explicaria as cabras, óbvio que é muito mais complexo do que apenas isso. Até vou deixar o link do meu vídeo de 3 anos atrás, né? Já até peço desculpas porque era bem o comecinho do Nerdverso, mas eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Mas aqui ó, deixa eu pegar o meu crachazinho da Lumon, porque nesse vídeo a gente precisa aqui ó, desvendar aquele jornal fake, falar sobre aquela última imagem da série, né, de quando o Mark estava refinando os dados e viu o rosto da sua esposa. Também tem uma criança trabalhando na Lumon e temos que falar que se a Hayley é ela mesma ou será a Helena Egan enganando a todos, né? Também ó, quero saber se alguém sabe que o Keanu Reeves, nosso John Wick, esteve presente nesse primeiro episódio. Sim, ele tá aí. E sem enrolação então, aumenta o volume porque depois da vinheta eu vou falar de todos os detalhes desse primeiro episódio de Ruptura. E eu quero começar diferente, vou começar esse vídeo explicando o final do episódio. Pô, porque eu quero assim que vocês fiquem até o final desse vídeo, porque gostaram das teorias e dos detalhes que eu estou trazendo aqui. Mas vamos para a última cena que a gente vê ali, né? Os amiguinhos estão reunidos no refinamento de macrodados. O Mark, pô, ele tá ali classificando os números, refinando, e do nada aparece uma imagem da Gemma, né? Um arquivo dela com o nome Cold Harbor. Vou fazer o print da foto para a gente analisar juntos, né? Na parte superior a gente vê que o nome é Cold Harbor, que significa algo como, sei lá, abrigo frio, ou me corrijam aí nos comentários com o inglês melhor. Temos uma porcentagem de 68% e tem alguns números ali, como por exemplo na build, né? Que tem o 25%. E esse número 25 pode ser um Mark trabalhando na 25ª versão ou clone da Gemma, né? Ou da senhorita Casey, no caso. Eu acredito que a Gemma ela possa estar em coma, um estado vegetativo, ou podemos ter algo com criogenia por causa desse nome do arquivo aí. Já na parte de baixo da imagem, a gente pode ver aquelas 4 caixinhas que devem representar os sentimentos, os temperamentos, que pelas siglas são ali tipo aflição, medo, alegria e malícia. E só por curiosidade, né, ali no meio da imagem nós temos alguns dados, como por exemplo FC80, que é a frequência cardíaca, tem RESP18, que é a taxa de respiração, tipo 18 respirações por minuto, SPO2 é a taxa de saturação de oxigênio e a temperatura 98,6, que deve estar na escala Fahrenheit, que dá uns 37 graus. E faz sentido, já que estamos falando talvez de um clone e não do corpo original da Gemma. Dito isso, o Mark está trabalhando especificamente no arquivo da Gemma, porque ele conhece ela melhor do que qualquer outra pessoa, né? Ele consegue identificar ali os números e colocar nos seus devidos lugares. E eu não faço a menor ideia de como isso vai se relacionar assim com a teoria da clonagem do Kirigan, porque eles dão essa ideia de reverência para essa pessoa, né, como um ser divino, e clonar ele seja talvez seja a grande obra da Lumon. Mas enfim, se o Mark está trabalhando em cima da Gemma, isso para mim implica que os outros também estão refinando ali os chips de talvez seus entes queridos ou alguém que eles tenham uma conexão emocional. Então talvez ali o Irv, né, ele esteja com um marido, sei lá, o Dylan talvez perdeu algum filho ou até mesmo a mulher, e nisso a Hayley, ela teria o papel de estar trabalhando em cima de alguém, alguém descendente dos Egans, digamos. Mas pensando na Gemma, meus queridos, né, na temporada passada, pô, a senhorita Cobell
mandou, né, ela de volta para a sala de testes porque estava demonstrando emoções humanas. Porque podemos trabalhar na teoria que a Lumon, ela está tentando criar, talvez, funcionários mais compenetrados. E pensando aqui, ó, talvez o nome do arquivo, Cold Harbor, é a Lumon tentando transformar seus funcionários em pessoas mais frias, sem emoções. Pô, para um chefe isso é excelente, né? Pô, vocês vão ter ali uma legião de funcionários que são considerados ideais. E a Casey parecia meio robótica. E se eles estão removendo as emoções, isso faz sentido, né? Claro que a gente pode também trabalhar com a possibilidade da Gemma ela ter tido também uma morte cerebral e por isso ela se comporta daquela maneira, sabe? Mas pensando no que eu disse antes, talvez um dos principais objetivos da ruptura é tipo um programa de escravidão em massa, substituir a consciência para algo pré-moldado, né, de acordo com uma visão do Kierkegaard. Mas só, voltando também ao que eu disse anteriormente a isso, cada um é responsável por estar cuidando de um ente querido, talvez que tenha já morrido, que está em coma, algo do tipo, né, trazendo pessoas de volta à vida através de um chip. Daí entramos, pô, em um grande dilema, né, pessoal, né? É a metáfora da série, de quando talvez eles descobrirem isso, que somente eles podem salvar essas pessoas. Será que eles continuariam trabalhando na Lumon ou simplesmente iriam embora, né? O que vocês fariam nesse caso, por exemplo? E digo mais, isso anda de mãos dadas com a teoria da clonagem e do porquê o Mark ele é tão importante para a empresa, né? E por causa disso não querem demitir o Mark. Imagina, né? Começar um trabalho do zero. Pô, a Gemma, ela pode ser talvez o que eles têm de mais avançado nas pesquisas. E desse jeito podemos então falar também da nova funcionária ali, pô, a senhorita Wang, que quando eu ouvi uma criança, eu já pensei, né? Pô, não pode isso, trabalho infantil não, né? Tipo, eu acho muito improvável que tenham permitido que uma criança tenha feito a ruptura. Acho difícil que seja também uma criança normal ali, sabe? E eu gostei do humor dela, né? Por exemplo, que ela respondeu lá o Magrão, né? Que perguntou por que tem uma criança. Ela disse que é por causa de quando ela nasceu. Simples, né? Simples. Mas eu acho que a Wang, ela pode ser um nível avançado dessa pesquisa aí. Ela pode ser uma versão mais jovem da Gemma, da senhorita Casey, sabe? Como eu disse, talvez, né, a gente pode pensar nas teorias do Kier, de criar uma pessoa perfeita de acordo com o que ele pensa. Ou a gente também pode estar vendo uma próxima etapa de criar pessoas imortais. Mas mandem as teorias de vocês, porque antes de continuar, se tu chegou até aqui, né, gostou dessas explicações, teorias, não custa nada, dá um like no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho, tudo isso para ajudar o Nerdverse. E agora falando do início do episódio, com o Mark de volta ao escritório, pô, a gente tem um plano sequência muito foda, com aqueles corredores brancos, pô, que te deixam tonto até, é praticamente um labirinto, e é uma boa metáfora para esse sofrimento que o Mark tá passando, ele tá sem rumo ali, né, e a série é cheia desse subtexto se vocês forem analisar a fundo. Mas eu gostei do Mark, ele correndo, né, no estilo Tom Cruise, né, com a mãozinha aqui assim, ó, e ele vai direto para tentar encontrar a senhorita Casey, que ele acabou, né, de descobrir que era a sua esposa, Gemma, que também já morreu. Mas ele não encontra ela, não encontra nem seus amigos, né, e seus amigos rebeldes. Tem uma nova equipe ali. Na hora eu confesso, né, que tive medo que todo esse episódio fosse com esses novos colegas. Mas mudando de assunto, precisamos falar do encontro do Mark com o Milk, ou Senhor Milkshake. Mano, muito bom, assim, eu quero fazer uma campanha de chamar ele somente de Milkshake, que é muito melhor do que Milk, né? Então, comentem se vocês apoiam essa ideia aí. E uma outra simbologia que a gente pode aqui fazer é com aqueles balões azuis que estampam os cartazes, né? Que o Mark ganha, que é para mostrar como a empresa tem o controle dos seus funcionários. O balão, pô, já tem ali o rosto estampado do Mark, ele tá preso pelos fios, mas quando o Mark solta, né, o balão ele para no teto. Existe um limite que ele chega. Ali é a série mostrando que o Mark não tem liberdade de escolha, que ele literalmente está preso na Lumon. Ele não tem livre-arbítrio. Enfim, as entrelinhas e o tom sarcástico de ruptura é muito foda. Mas vamos para fake news aí do jornal que o Milkshake mostrou. Aliás, né, ele disse que a Cobell ela foi demitida, virou uma persona não grata, porque ela queria fazer um trisal com o Mark interno
interno com o externo aí, e te confesso que até fiquei interessado aí em ver essa versão de ruptura, mas já dá para ver que o Milkshake, ele é um grande mentiroso. E na hora que ele mostra aquele jornal falando que o pessoal dos macrodados, ganhou fama internacional por expor ali as más condições de trabalho na Lumon, mano, eu já fiquei, né, peraí, né? Daí ele já fala que os externos, né, o pessoal de fora, eles escolheram não voltar a trabalhar. Até parece, né? Mas vamos desmascarar esse jornal, começando pela foto, que, né? Olha ali, basicamente, aquela foto é uma montagem da mesma foto que a equipe tirou na primeira temporada. Só trocaram ali alguns personagens de lugar, mas eu também quis pesquisar mais sobre isso. Joguei a foto no Google e o Google me mostrou que essa foto existe ali, o carro, tudo isso, aquela festa. Isso foi tirado em 1960 no Rio de Janeiro, Brasil, mano. Na foto temos o 34º presidente dos Estados Unidos, o Dwight Eisenhower, de pé no carro ali, né, durante a sua visita ao Brasil. E se a gente for analisar o contexto da época, vamos pegar ali, né, Guerra Fria, o presidente veio para o Brasil para falar sobre a ameaça comunista. 4 anos depois teve aquele golpe militar, né, apoiado pelos americanos. Então essa foto é tipo uma simbologia. Ela tá dizendo, né, pô, vocês são mega famosos lá fora. Estão mentindo para os funcionários, né, quando na verdade o que está rolando dentro da Lumon é algo muito mais invasivo, algo que tira de certa forma o teu direito de escolha, sabe? Como aconteceu naquela época. Outro detalhe importante do jornal é que diz que a primeira publicação foi em 1893, né? Mas o jornal tem um número ali, né? 51.963. E se a gente for pensar que sai um jornal por dia, nós vamos para o ano de 2035, o que eu acho que não condiz também com o ano que se passa a série. Também, pô, não faz nenhum sentido um monte de coisa censurada ali, a não ser que seja uma analogia para a censura da época. E por fim, eu acho que é uma grande mentira que se passaram 5 meses. Principalmente por causa que está ali o nome da Cobel no computador do Milkshake. Para mim se passaram dias, semanas no máximo. E o Milkshake também está com várias caixas fechadas pelo escritório de mudança. Mas abrindo um parêntese para falar do ator do Milkshake, genial, genial como ele muda as emoções, o jeito de sorrir, as microexpressões, tá ligado? Adorei, né, que ele tava lendo lá a carta do Mark, porque ele tava irritado com a situação, mas dava para notar que ele se sentiu ofendido, magoado com aquelas palavras. Mano, o elenco dessa série é incrível, meus queridos. Como eu já mencionei, o Mark tem importância para a empresa e por isso o conselho, ele ouve o seu pedido e traz de volta os seus coleguinhas do Macrodados ali. E agora vamos falar um pouquinho de cada um aqui, começando pelo Herb, né? Que literalmente, pô, tomou um soco no estômago quando descobriu que, pô, o homem, o Burt, o homem que seu interno amava, tá em um relacionamento lá fora. Ele tá completamente arrasado, sabe? Ele não quer lidar com essas emoções. Ninguém gosta disso, vamos ser assim bem sensatos. Só que o Irv, ele tem a chance de fugir disso, de não precisar lidar com esse sofrimento, ele pode desistir. No caso ali seria, entre aspas, morrer aqui, mas é um dilema que a série faz a gente também pensar sobre essa capacidade de lidar com a dor. E essa saída do elevador, até ele se trancar no banheiro, ele não tendo tempo de processar assim essa mágoa, né? Porque não tem como ele falar com o Burt lá fora. E no meio disso tudo, o Dylan, ele vê o sofrimento do amigo e pergunta, pô, por acaso é porque assim tu descobriu que o teu externo é pobre, não tem dinheiro? Olha as ideias do maluco, mano. E eu dei risada, eu acho que assim, ó, foi aí disparado a melhor piada do episódio. Outra obsessão do Dylan é com o cinto dele. É hilário, tem muitas frases engraçadas, o timing cômico do ator é demais. Mas o arco importante do Dylan vem da proposta que o Milkshake faz pra ele, que é um novo lugar da Lumon, né? Onde os internos eles podem tipo receber visita da sua família. Mas o Milkshake diz pro Dylan pra não mencionar isso pros outros coleguinhas, porque pode pegar mal, já que o Dylan é o único que tem uma família própria. E daí a gente já pode desconfiar de tudo que vai sair da boca do Milkshake, que vai acontecer aqui. Vamos lembrar que o Dylan, ele descobriu que tem um filho, e isso mexeu com ele.
O Milkshake, então, vai usar esse sentimento aí para controlar o Dylan ou para fazer uma parceria com ele, sabe? Essa sala de visitas para mim é uma grande farsa, porque é só eles colocarem os atores, o Dylan nunca vai saber se realmente é sua esposa ou não. O Milkshake até diz, né, que ela se chama Gretchen, mas a gente também pode estar vendo aí uma nova experiência da Lumon, gurizada, onde Gretchen, ela pode sim ser um clone ou uma versão simulada da esposa de Dylan. Talvez ela venha do andar de teste, sabe? Vai que aconteceu com a esposa do Dylan, tipo que aconteceu com a do Mark. Vai que teremos um teste aqui para ver se o refinamento que o Dylan vem fazendo está dando certo. Talvez essa proximidade faça o Dylan aprimorar ou acelerar o processo de dados, que nem aconteceu com o Mark. Eu sei que vocês querem mais teorias, né, que eu fale da Hayley, por exemplo, mas antes deixa eu aproveitar para fazer um convite para todos participarem do Clube Nerdverso, porque nós temos planos a partir de R$ 4,90. Em primeiro lugar, vocês ajudam a gente a manter a qualidade dos vídeos, dos podcasts, mas todos os membros todo mês concorrem a sorteios, muitos benefícios. Tem nosso grupo do Whats, que a gente troca ideia todo dia sobre todas as séries, filmes que saem. O nome de quem faz parte do clube, que acredita no nosso projeto, sempre aparece aqui do ladinho. Muito obrigado a todos vocês. E eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para quem quiser fazer parte do Clube Nerdverso. Então, vamos lá, gurizada. Vamos para a grande questão, a grande discussão, que é aquela mentira. Por que Hayley mentiu? Por que ela não contou a verdade de ser Helena Egan, né? Na hora que ela começou a contar aquela historinha, né? Pô, acordou no apartamento, uma blusinha de ursinho, uma pessoa mega comum, saiu do AP, tentou pedir ajuda para um jardineiro do lado de fora, que falou que o irmão já era policial, uma história muito sem pé nem cabeça, né? Na hora eu já fiquei que nem um meme do Leonardo DiCaprio aqui, ó, apontando para a TV e falando: essa daí é a Helena. Óbvio que a Lumon não ia deixar a Hayley retornar, né, e contar que é filha do atual CEO da empresa. E ao decorrer do episódio eu senti a linguagem corporal diferente da Hayley da temporada passada. Ela falou mais de uma vez, né? Vamos conversar aqui, não tem câmera, não tem microfone. Como se ela quisesse tirar informações das pessoas. Ela parecia que estava sempre observando, né? E no final nem sabia ligar o computador, ficou procurando o botão. Teve até aquela hora que o Mark comparou as versões internas e externas e ela se sentiu mega ofendida, pois Helena Egan menospreza, ela odeia os internos. Imagina a herdeira ser comparada com a sua outra versão. Só que, meus queridos, não tem como afirmar 100% que ela é Helena, que é a sua externa aqui enganando a todos, porque eu também tenho ótimos motivos para te convencer que ela pode ser a Hayley, a interna. Vamos lá. Em primeiro lugar, né, é uma mentira, é uma história mas muito merda. Se fosse uma espiã, Helena, ela teria um cuidado maior, né, de contar. Ela sabia que estava de noite e não mencionaria um jardineiro, sabe? E eu tenho duas possibilidades. A Hayley mentiu porque se sentiu envergonhada por ser quem é, né? Medo de ser julgada, mas também porque o final da primeira temporada mostra a Hayley criando conexões com o Mark, com todo o pessoal. E falar a verdade faria talvez a versão dela, essa versão interna, morrer e perder tudo que ela conquistou aqui. Entra o egoísmo, todo mundo tem um pouquinho de egoísmo também. E também explica melhor aquela história tosca, né? Vamos lembrar que a Hayley, ela acordou em um evento de gala, não sabia se era dia ou noite lá fora. Ela ainda está processando a ideia de descobrir que está se rebelando contra a sua própria família. Então faz sentido a história merda. Mas eu acho que tem um pouquinho a mais. Eu acredito que veremos em algum episódio do futuro, uma história mostrando que acordaram a Hayley interna e ameaçaram ela, que se ela falasse alguma coisa, iriam, sei lá, matar o Mark, o Dylan, ou até pior, que fariam coisas terríveis com as versões externas desses personagens. E desse jeito jogaram a Hayley lá para ser uma espiã, descobrir algumas coisas. Para mim, isso é o que mais faz sentido, né? O medo das pessoas pelas quais ela se apegou, que elas sofram de alguma forma, assim.
Claro que a gente pode viajar muito, dizer que, na verdade, sei lá, é um clone novo, é um novo corpo ali e colocar a consciência da senhorita Cobel, por exemplo, para ser uma espiã. Daí o título do episódio é uma referência a isso, ó. Então, eu acho uma viagem muito grande, mas não dá para descartar nada em Ruptura. O que a gente pode apostar aqui é quem vai ser o primeiro lugar aí a desmascarar isso aí, né? O Hervé, ele, por exemplo, já se ligou. Talvez ele não quis compartilhar tudo naquela reunião, ele falou sobre o caso do Dylan por causa disso. Mas o Mark também é uma boa aposta. Ele vai perceber que algo está errado. Ele ainda está em choque ali, mas aos poucos vai ver que a Halle está agindo de forma estranha. Porque no momento não tem assim, motivos deles suspeitarem que Halle é uma Egan, né? E só para falar sobre o vídeo que apresentaram para eles, genial, meio que funciona até como um resumo dentro da série. E uma curiosidade é que o prédio da Lumon ali é dublado pelo Keanu Reeves, nosso John Wick. Aliás, o prédio fala assim, né? Provavelmente vocês não vão me reconhecer desse ângulo, que serve tanto para ser o Keanu Reeves dublando ou o próprio prédio que os internos não conhecem. Mas para terminar o vídeo, eu quero a ajuda de vocês, né? Eu notei um simbolismo porque se repete pelo menos 4 vezes. Espero que vocês me ajudem aqui a criar teorias sobre os círculos vermelhos espalhados em vários momentos. Como, por exemplo, em cima aqui da pintura, né? Já falo sobre essa pintura, mas tem também na sala de descanso um círculo vermelho que parece estar sendo projetado, fica entre o Hervé e a Halle, por exemplo. No joguinho que a senhorita Wang, ela tá ali brincando, aliás, eu adorava esse estilo de jogo, só que nesse aí tem o Kirigan ali de novo, né? E um anel vermelho que é colocado entre suas mãos, um círculo vermelho, e a gente pode até falar da bola vermelha naquele jogo de apresentação, né? E nossa, como que eu odeio essas dinâmicas aí, uma vez eu fiz isso em um primeiro dia de trabalho para se apresentar, é horrível, né? E o Mark, por ele tentando ali fazer um olhar gentil, mas cheio de raiva por dentro, algo incrível também. Mas voltando aqui, ó, me ajudem a pensar sobre o que pode significar esses círculos vermelhos. Eu até tentei relacionar, talvez tenha a ver com DNA. Vamos voltar de novo para aquela imagem da Gemma, lá no final do episódio. Mas realmente eu não tenho nenhuma teoria melhor do que isso aí, espero que vocês me ajudem nos comentários, tá? Mas deve ter alguma relação esses símbolos aparecerem. E só para finalizar, vamos para aquele quadro que aparece logo que o pessoal sai do elevador. Temos o Kier representando ali o poder, né? Tem um exército atrás dele, e tem uma espada que parece que está com um pouco de sangue. Tem uma luz na sua cabeça dele sugerindo então que Kier é um ser angelical, ele é a esperança, uma mensagem subliminar, né? E ele tá ali talvez para matar os 4 ou para tornar eles cavaleiros. Então para mim a pintura mostra a mesma opção que o Milkshake deu para o nosso quarteto. Eles têm a opção de desistir, né? De deixar desistir, ou podem se juntar ao exército e viver como internos. Pelo menos eu interpreto esse quadro desse jeito. Só queria finalizar dizendo que esse episódio ele focou somente nos internos. Logo, eu acho que o episódio 2 pode ser focado só nas versões externas. E assim a gente vai aí encaixando as peças do quebra-cabeça. Mas comentem o que vocês acharam do episódio, mandem as suas teorias, falem se gostaram das minhas aqui, podem criticar, falem das minhas observações, vamos trocar informação. A gente se encontra no próximo vídeo por aqui. Não se esqueçam de ouvir o podcast do Nerdverso. Mas é isso aí, gurizada. Tchau, tchau.